Oi pessoal, meu nome é Leandro Fernandes, eu tenho 47 anos, estava fazendo as contas aqui, já faz 28 anos que eu aceitei Jesus na Vineyard, na época era a Comunidade Cristã de Piratininga, a gente estava lá no cinema, o saudoso pastor Newton pregando e o apelo e eu fui à frente e isso mudou a minha vida. Eu fui para a igreja por causa da Cris, queria namorar ela e encontrei Jesus. Isso tem mudado a minha vida nos últimos anos. A gente tem se dedicado como casal à obra, a gente tem se dedicado como família. As nossas filhas foram criadas dentro da igreja e isso também está transformando a vida delas. Tem feito uma grande diferença no caráter delas, na educação delas. Também tem feito uma grande diferença no nosso relacionamento como família. E eu creio assim que quando você encontra Jesus e quando você encontra um lugar no corpo e você se dedica à obra, rios de água viva fluem dentro de você. Você tem uma outra vida, né? As coisas do mundo já não são tão importantes quanto estar próximo do Senhor, quanto estar próximo da sua família. Então assim, a gente ama estar junto, a Vineyard pra gente é uma família, pastor Newton, pastor Milton, nossos amigos, fizeram nosso casamento, a gente é muito grato a eles, né? Muita felicidade de fazer parte dessa família chamada Vineyard. Meu nome é Cristina, eu tenho 46 anos, né? E assim, estar na Vineyard para mim é um presente, porque tudo que eu tenho aprendido e construído na minha vida tem sido diante da palavra de Deus, né? Tem um versículo lá no Salmo 119 que diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então eu acho que nessa caminhada eu tenho aprendido que por mais escuro que seja o momento, mais difícil que seja aquilo que eu vou passar, Deus está comigo. Jesus está comigo e Ele me ampara, Ele cuida. E nos momentos felizes Ele também está comigo, né? Como o Leandro falou, a gente tem caminhado junto aí nesse processo e nesse ministério, né, com Deus Grandão, com a comunidade 1013. Isso tem sido bênção para as nossas vidas. A gente vê crianças, adolescentes se comprometendo com Deus. A gente sabe que a pressão do mundo, né, a pressão das coisas que estão aí fora tem trazido os nossos adolescentes a se comprometerem com outras coisas, mas quando eles estão aqui na igreja, quando eles vêm para perto de Jesus, existe uma outra conduta, existe um outro comportamento, e a gente tem visto isso, e assim, esses adolescentes, esses jovens crescidos na presença de Deus, depois constituindo suas famílias, né, realmente tendo um compromisso com Jesus, levando o reino, e isso é uma alegria imensa no nosso coração. Né, ver que eles nos chamam de tia Cristi, o Leandro, tem até os grandões que a gente não gosta muito, né? Eu falo assim, né? Faz de conta que não é. Mas isso tem sido bênção, graça na nossa vida, porque a gente sabe que a família, né? Os valores que estão dentro da Bíblia, que estão dentro do nosso coração, tem feito a diferença. E eu digo assim para os pais que hoje têm seus filhos pequenos, façam isso por eles. Tragam seus filhos para a igreja, tragam seus filhos para viver diante de Deus. Isso é o melhor que vocês podem fazer por eles, né? Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, mas o melhor que nós podemos é trazê-los para perto de Cristo, é mostrar para eles que o comprometimento pessoal e firme com Jesus vai mudar a vida deles para sempre. Mudou a minha vida. Eu com 19 anos eu quase não tinha sonhos. Encontrei a Cristina, encontrei Jesus, hoje eu tenho uma família, tenho filhas, nós criamos as nossas filhas dentro da igreja e elas são pessoas que a gente acredita que Deus está trabalhando e fazendo uma grande obra e Deus me salvou, me resgatou do mundo e me deu sonhos, me deu
me deu tudo, eu tenho tudo. E eu queria dizer assim, que a família Vineyard, pra gente mesmo, é uma família, é um lugar de paz, de sossego, onde nós encontramos pessoas que fazem a diferença, pessoas que estão seguindo um caminho, que são gente que nós temos, somos humanos, temos as nossas falhas, mas juntos nós procuramos melhorar, nós procuramos seguir esse caminho. E nós conseguimos porque nós nos amamos, né? Porque aqui a gente pode contar um com o outro, a gente pode buscar junto aquilo que Deus quer pra gente. É bom olhar para o lado e ver vocês caminhando com a gente. Obrigado por tudo. Nós amamos todos vocês. Lê, Cris, obrigado, viu, pelo serviço que vocês têm prestado pra gente. Meus filhos têm aprendido muito com vocês. O Ministério Infantil é sempre um desafio, porque ele nunca está em evidência, né? Mas eles não fazem para estar em evidência, eles fazem porque amam, né? E quem participa do Deus Grandão, quem do 10-13, tem filhos que participam, entende a importância do que é, e eles são gente como a gente. Valeu. Dando continuidade nessa série de pregações, hoje o meu desafio é falar sobre Sansão. E como é difícil falar sobre Sansão. A história, a gente conta para as crianças, e Sansão e Dalila, ele tem um contexto para ser uma grande história. Sansão, ele tem um quê de um herói, um grande cara, né? Só para a gente posicionar na história, a história de Sansão passa na época dos juízes. A época dos juízes, ele foi depois de Josué. Vamos lembrar, Moisés libertou o povo do Egito. Josué fez o povo conquistar a terra prometida, tá? E depois que conquistaram a terra prometida, entre Josué até Saul, que o início da monarquia, foi o período dos juízes, que é esse período que a gente vai falar aqui agora, que é esse livro dos juízes que nós vamos ler. É uma época de instabilidade espiritual. Eles participavam de um ciclo vicioso, que o povo ia bem, eles começavam a prosperar na terra, ali já estava conquistado, então eles prosperavam, aí vinha o pecado, e eles gostavam de outros deuses, começavam a adorar outros deuses, faziam o que era mal perante os olhos do Senhor, e depois do pecado vinha a escravidão, outros povos chegavam e escravizavam Israel, e aí vinha a opressão, aí vinha o clamor, e eles pediam perdão, Senhor, nós estamos aqui, e Deus ouvia a voz deles e vinha a libertação. Aí depois da libertação, prosperidade, pecado, escravidão, clamor, libertação, prosperidade. E eles viveram isso, essa época dos juízes durou mais ou menos 350 anos. E aqui, específico na história de Sansão, quem estava oprimindo eram os filisteus. Os filisteus invadiram a região costeira de Canaã, do Egito. O Egito limou eles rapidinho. Aí chegou em Canaã, eles brigaram com Israel durante uns 150 anos. Durante 40 anos eles oprimiram Israel de forma específica. Eles eram como se fossem colonizadores. Eles trouxeram Israel ali no cabresto. Israel tinha que pagar. Israel não tinha liberdade durante 40 anos. E no meio desses 40 anos nasceu o cara da nossa história, o Sansão. E Sansão, a história dele começou show de bola. Está entre o capítulo 13 e o 16. Você pode abrir sua Bíblia aí, por favor? Juízes, no capítulo 13. E é do 13 até o 16 que fala a história de Sansão. E olha que história bonita. A mãe dele era estéril. Aí apareceu um anjo do Senhor para a mãe dele falando: você vai dar luz ao filho, e ele vai ser diferente, ele vai ser especial. E quantas histórias que a gente vê de mulheres que eram estéreis, que tiveram seus filhos como grandes protagonistas da história. E Sansão era um cara desse. Ou seja, o cara começou bem,
já começou já diferenciado, não é qualquer nascimento. Teve um anjo, a mãe dele era estéril, nasceu através de um milagre. Sansão já começou já com o quê de... eu vou ser um grande cara, eu vou ser um grande herói. E ali o anjo do Senhor falou assim: você vai fazer um voto de Nazireu para o teu filho. E ele não vai poder tocar em cadáver, ele não vai poder beber bebida alcoólica, o vinho, ele não vai poder cortar o cabelo sobre a cabeça dele, não vai poder passar navalha. Ele vai ser alguém especial, alguém consagrado ao Senhor. Esse voto de Nazireu, ele era feito em geral durante um período de tempo. Os israelitas, eles tinham esse costume: vou fazer o voto, e aí você vai durante um tempo não comer alguns tipos de carne, você não vai poder tocar em cadáver, você não vai poder cortar o cabelo, e aí você acho que banho pode, né? Banho podia? Acho que podia, né? Imagina, tem gente que acho que faz voto de Nazireu, né? Fica tudo zoado. Cara, esse voto do Sansão, ele foi durante a vida toda dele. A vida dele, ele viveu como Nazireu, viveu como alguém separado. E a principal característica de Sansão qual era? Força. Ele era forte. Ele era muito forte. Em momentos específicos da vida de Sansão, o Espírito do Senhor se apossava dele, e ele fazia coisas que até a Disney duvida, cara, até a Marvel duvida. O Sansão era diferente, ele era forte. Um exemplo aqui, no capítulo 14, versículo 6, ele matou um leão rasgando ele com a mão. Matou um leão rasgando ele com a mão. O 14, 19, ele matou 30 homens, assim, rapidinho. Vou ali matar 30 homens e vou voltar aqui para tomar um café. Ele caçou 300 raposas, colocou fogo no rabo delas e soltou na plantação dos filisteus. Cara, olha que história louca. Aí os filisteus ficaram bravos, foram para cima dele, e aí ele matou 1000 homens, 1000 filisteus. Pensa num cara forte. 1000 homens, imagina 1000 homens, cara. 1000 homens. Quantos habitantes tem Piratininga? Cara, ele matou 1000. Tem 10.000 aqui, ele matou 10% da cidade. Assim, vou matar, estou cansado, vou matar. É muito forte. Imagina uma criancinha, sei lá, de 6 anos, de 8 anos, quando perguntavam para ela: quem que é o Sansão? Sansão é o meu herói, cara. Sansão, ele vai estar no próximo filme da Marvel, ele vai ser outro Vingador. É o Thor, o Homem de Ferro, o Sansão, cara, certeza. Porque o Sansão é o cara, é o grande libertador, é o forte, é o poderoso, é o cara que vai e arrebenta tudo. Os filisteus têm medo dele. Só que eu tive uma dificuldade com Sansão, porque ele é um cara extremamente egocêntrico, é um cara arrogante, é um cara impulsivo. Ele só pensava nele, ele só pensava em satisfazer os desejos dele. E quando a gente conta as histórias, eu fiquei pensando, lembrando de quando eu contava as histórias para os meus filhos, né? Quando eu falo de Sansão, eu sempre conto a história. O Sansão era forte e tal, aí teve o lance de Cadalila lá, ele cortou o cabelo, mas no final deu tudo certo e ele arrebentou. A história de Sansão romântica, a história de Sansão, se a gente for pensar nos contos de fada, é linda, mas a Bíblia não romantiza não, parceiro. A Bíblia, ela fala a real, e quando a gente olha cada história, a gente percebe a essência do Sansão. Vamos lá. A primeira coisa, ele quis casar com uma mulher que não era do seu povo. Existia uma regra em Israel: vocês não vão se misturar, vocês vão para Canaã, mas vocês não vão se misturar com outros povos. E Sansão era um cara, um libertador, e ele falou assim, chegou lá, olhou e falou: eu quero aquela. Aí os pais falaram assim: mas não tem nenhuma menina bonitinha aqui e tal, que você gosta? Não, eu quero aquela, vai buscar ela para mim. E a primeira coisa, ele não pensou na história que ele trazia, ele não pensou em quem ele era, ele simplesmente quis satisfazer os desejos dele, e falou assim: vou casar com ela.
história é legal, ele matou o leão, rasgou com a mão. Mas qual que era uma das prerrogativas do cara que é um nazireu? Ele não pode tocar em cadáver, certo? E aí, quando continua a história do leão, ele foi e matou. Aí foi, na ida, matou o leão. Aí na volta, tinha um cacho de abelhas, um monte de mel. E ele foi lá, mexeu, e isso, o cacho de abelha estava dentro do leão. Olha que história louca. É meio coisa de cena de filme, imagina. Tinha um cacho de abelha dentro do leão. E ele é nazireu, ele não podia fazer isso. E ele foi lá e pegou, estava a fim de comer o mel, pegou e se misturou. Ou seja, das premissas de ser um nazireu, ele já acabou por ali. Ele tocou no cadáver. E ele não estava nem aí. Ele queria fazer a vontade dele. Ele queria satisfazer o ego dele. Aí ele matou 30 homens, que eu falei. Mas sabe por que ele matou 30 homens? Eu estou fazendo a caveira do Sansão, né? Mas eu quero falar, cara, a Bíblia fala isso, a Bíblia não escondeu. Ele fez uma aposta com os caras lá na festa de casamento dele. Ele fez uma charada. Ele falou assim: se vocês descobrirem qual que é a resposta da charada, eu vou dar 30 túnicas para vocês. Uma para cada um, tinha 30 caras. Aí ele falou assim: se vocês não descobrirem, vocês vão dar 30 túnicas para mim. Beleza? Ele fez uma aposta. E os caras não descobriram. 7 dias de festa. No 5º dia eles pressionaram, pegaram a esposa lá, a noiva do Sansão, falou: viu, fala pra mim qual que é. Se você não falar, a gente vai tacar fogo em você. E aí a esposa do Sansão foi lá, pressionou ele soltou qual que era o segredo. Aí os caras falaram pra ele, ele falou: puxa vida, vou ter que pagar minha aposta. Mas tô sem dinheiro, sabe o que eu vou fazer? Vou matar 30 caras ali, vou pegar a roupa deles e vou dar pra vocês. E ele fez isso. E assim, o que a Bíblia fala é que o Espírito do Senhor se apossava dele, para ele ter essa força, para ele matar 30 caras e roubar a roupa deles, para pagar uma aposta. Que história difícil de contar. É difícil de contar quando a gente não romantiza. Vamos continuar. Ele caçou as 300 raposas lá e colocou fogo na plantação, porque o sogro deles tinha dado a noiva dele para um outro cara. Ele ficou bravo e falou assim: eu vou tacar fogo em tudo. Muda um pouquinho a cara de Sansão, né? A gente começa a ver ele como um herói, como um cara. Aí a gente começa a ler a Bíblia e ler os textos, você começa a falar: meu Deus, é esse cara mesmo. E não parou por aí, gente. Eu vou continuar. Aí, para ajudar, vem o capítulo 16, que aqui eu quero fazer uma pausa. Capítulo 16, versículo 1. Abre aí sua Bíblia, por favor. Juízes capítulo 16, versículo 1. Certa vez, Sansão foi a Gaza. Ali viu uma prostituta e passou a noite com ela. Ele não é o juiz de Israel? Eu estou falando da minha pessoa. Não é do herói, não é do cara que é o fera. Cara, ele pegou uma prostituta e passou a noite com ela. É a mesma coisa você passar no frente de um bordel e encontrar o líder do seu grupo caseiro, o seu pastor, o seu líder religioso. Imagina a cena. Sansão era esse cara. E no meio da história dele, ele falou assim: eu vou me divertir ali. E ele foi, passou a noite com a prostituta. Aí os caras lá de Gaza, isso ele estava em Gaza, trancaram as portas e falou assim: no meio da noite a gente vai pegar eles, vai pegar o Sansão. E lá escondido, eles ficaram lá quietinhos. Sansão meia-noite levantou da cama dele, a porta estava fechada. Imagina os ferrolhos, imagina aqueles filmes antigos, que aqueles muros grandes, com a porta, com os ferrolhos. E Sansão, sabe o que ele fez? Ele arrancou as portas no braço, com ferrolho e tudo, com cadeado e tudo, e levou para cima do monte. Cara, Sansão era imbatível, mas tinha um coração terrível. Como é difícil contar a história do Sansão. Cara, é diferente, porque lá o Espírito do Senhor, a gente está pensando em Velho Testamento, o Espírito do Senhor, ele não estava como hoje, que está em nós. O Espírito do Senhor, ele
Ele vinha em pessoas específicas para cumprir papéis específicos. Ele representava Deus. Deus se manifestava através de pessoas, e assim ele se relacionava com o povo, e assim ele comunicava as ordens para o povo, e assim que ele fazia o discipulado, assim que ele libertava. Sansão era um cara especial, ele não era qualquer um. É um cara que tinha o roteiro de ser um grande cara. E é uma história terrível. Não é uma história legal para se contar para as crianças quando a gente vê os detalhes. A gente fala, vou pular essa história. Porque, filho, vem cá, sabe Sansão? Vamos contar a história direito. E a gente começa a ler, o olho começa a regalar. Sansão, ele não se arrependeu. Sansão, ele não mostrou em nenhum momento, dentro da narrativa dos Juízes, do autor, ele não mostrou em nenhum momento que ele estava preocupado com Israel. Sempre ele se preocupava com ele. Sempre ele se preocupava com aquilo que ele estava a fim de fazer. E mesmo assim o Espírito do Senhor se apossava dele e ele fazia. É revoltante, cara. Eu fiquei assim. Eu fiquei, gente, como é que eu posso pregar sobre alguém que não tem princípios morais, princípios éticos? A gente fala assim, mas Deus conhece o coração, mas olha o coração de Sansão, cara. Aí teve o episódio da Dalila, que todo mundo conhece. Aí o Sansão era um cara impulsivo, era um cara apaixonado, um cara passional. E ele sempre queria fazer aquilo que estava no coração. Ele olhou para a Dalila e se apaixonou por ela. E a Dalila estava esperta para saber qual que era o segredo dele, o segredo da força dele. E aí começou aquela historinha, né? A Dalila falava assim, qual que é o seu segredo? Me amarra com tiras de couro e eu não vou conseguir sair. Aí ia lá, amarrava ele com tiras de couro. Aí Dalila no meio da noite falava assim, e os filisteus. Aí ele soltava e falava, não é isso, te peguei. Aí ia falar, qual que era o seu segredo? Me amarra com cordas novas. E aí Dalila falava, amarrava ele com cordas novas, ele dormindo. Aí ele acordava, Sansão, tá vindo os filisteus. Aí Sansão ia lá e soltava. Olha que história legal. E aí, por 3 vezes, ele conseguiu dobrar a Dalila. Mas a Dalila ficou na cabeça dele. Eu quero, você não me ama. Nossa, velho, mulher terrível, né? Você não me ama, por isso que você não me conta o segredo. Tem um pregador que falou assim, que ele casou com a goteira. Sabe a goteira? Que fica em tec, e fica. Cara, e a Dalila infernizava, que ele falou assim, que ele chegou a ponto que ele não conseguia mais viver. E ele soltou. Pronto, eu te amo, meu amor. Então eu vou te dar o meu segredo. Meu segredo são os meus cabelos. E aí Dalila lá fez o cara dormir no colo dela. Beleza, fica aqui, tá tranquilo, tá seguro. Chamou os parceiros, cortaram o cabelo dele. A hora que ele acordou, achou que estava forte, estava fraco, furaram o olho dele. Aí, qual que é a história? Ele foi para onde? Ele foi levado como escravo. Vocês lembram da história? Ele foi levado como escravo. E aí ele, com os olhos, arrancaram os olhos dele, furaram os olhos dele, estava cego. E ali ele era o palhaço da parada. Ele era o bobão. Todo mundo zoava o Sansão, que era o forte, que os filisteus temiam. Acabou o grande guarda de Israel, agora a gente vai acabar com os caras. Eles fizeram uma grande festa para tirar sarro da cara de Sansão e para celebrar que eles iam, de uma vez por todas, eliminar Israel dali. E aí Sansão, em um momento, ele pensou, ele falou assim, falou para alguém, me leva até os pilares, certo? Vocês lembram da história? Me leva até os pilares ali, onde seguram esse espaço, esse lugar. E lá estava muita gente. E qual que foi a oração dele? Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Eu fiz o que era mal perante os seus olhos, mas agora eu quero acabar porque eu quero que Israel prevaleça. Negativo. Abre lá, Juízes 16, 28. Juízes 16, 28. E Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz-me
com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. O cara nunca pensou em ninguém, o cara só olhou para o umbigo dele. Cara, lendo isso, eu falei, gente, nem no final ele se arrependeu. Que dificuldade, que cara é esse? Olhando a história do Sansão, a gente olha, compara com Abraão, a gente fala, meu, não teve um grande passo de fé que nem Abraão. Abraão a gente conhece o que ele fez, e ele teve a fé de acreditar, e teve Isaac. A gente olha a disposição de Gideão naquela batalha suicida, que ele se levanta lá contra os midianitas. Meu, pensa num cara fera. Você olha para Gideão, não, Gideão teve alguma coisa, sei lá, olha para Davi, você vê um coração arrependido, um coração que pecou, mas que se arrependeu. E eu até escrevi aqui, a pergunta é o seguinte: por que raio Sansão está na galeria dos heróis da fé? Fala para mim, por que raios alguém colocou o nome dele lá? E essa pergunta que me fez estudar sobre Sansão. Por que ele está na galeria dos heróis da fé? A nossa proposta é estudar gente como a gente, e ele está lá em Hebreus 11. Mas como um cara desse, que nem no final se arrependeu, pode estar na galeria dos heróis da fé? E eu encontrei uma resposta. Eu queria que você abrisse em Juízes 14. Juízes 14, versículos de 1 até o 4. Sansão desceu a Timna e viu ali a mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: eu vi uma mulher filisteia em Timna, consigam essa mulher para ser minha esposa. E seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não tem nenhuma mulher entre os seus parentes ou em todo o povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? E Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Agora é esse o pulo do gato. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Isso vinha do Senhor. Cara, a resposta que eu tive para a minha pergunta foi porque não era por causa de Sansão. Nunca foi a respeito de Sansão. Era por causa dele. A vontade de Deus. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor de todas as coisas. O reino é dele. O reino não é da igreja X ou Y. O reino é dele. O Senhor faz e usa a quem Ele quiser, independente do estado que esteja, se está santinho ou se está pecador. Ele usa a quem Ele quiser. Deus usou Sansão para mostrar, e colocou lá no Galeria da Fé, para mostrar que qualquer um pode ser, porque não é a respeito de nós. Nós estamos acostumados a olhar para o nosso umbigo, mas não é a respeito de nós, da nossa forma de ver, da nossa forma de ser, é a respeito dele. Ele amou o mundo, ele amou o mundo, Deus amou o mundo, ele nos amou antes que nós amássemos qualquer pessoa. Então ele não depende da nossa pureza moral, dos nossos bons costumes, da nossa frequência na igreja para fazer alguma coisa, porque Ele é Deus, a história é dele, nós participamos daquilo que Ele está fazendo. Sempre que a gente ora é o seguinte: Deus, eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo, aonde o Senhor está se movendo, eu quero participar. E eu queria falar com 3 pessoas. Primeiro, aqueles que se machucaram com Sansão. Sabe aquele molequinho que olhava Sansão como um grande herói, o vingador, o cara que... E aí, alguém começa a contar a história real de Sansão. Então, filho, ele cresce, vira adolescente, aí ele começa a olhar umas coisas estranhas. Eu falei: então, filho, deixa eu contar para você como é que é Sansão mesmo. E aí ele abre Juízes 3 ou 16 e começa a contar a história de Sansão, o porquê ele fazia as coisas. Pessoas que foram machucadas por Sansão, machucadas por pessoas que se colocaram como homens de Deus, pessoas que eram líderes na fé,
pessoas que eram referência e de alguma forma te decepcionaram com a falta de postura, te decepcionaram com a falta de maturidade, com a impulsividade, pessoas que se mostraram como Sansão, que Deus usava, só que tinha defeitos, como todos têm defeitos. Eu gosto muito da frase que o Milton sempre usa: isso aqui é um lugar de pessoas imperfeitas, que busca aquele que é perfeito. Gosto disso, gosto de pensar que todos somos imperfeitos, e às vezes o nosso olho, ele está no Sansão, e o Sansão não pode errar, parceiro. Se o Sansão errar, eu vazo da igreja. Se o Sansão errar, eu vou embora de Israel, eu me decepciono com Deus. Mas a questão não é Sansão. A gente tem que aprender a separar o que é o reino de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus para nós. Obrigado, querido. Valeu. Separar o que é o plano de Deus para nós, para aquilo que é a instituição, a igreja, a religião. Deveria ser a mesma coisa, tá? Mas às vezes não é. E é muito fácil nós confundirmos a religião com Cristo, misturarmos o cristianismo que foi fundado depois de Jesus com Cristo. Jesus, nós temos que olhar para a palavra e encontrar Jesus. É Ele que é a nossa referência, é Ele que morreu na cruz por nós, e é Ele que falou: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes a gente olha para Sansão e a gente não quer fazer mais nada, porque a gente se decepcionou tanto, a gente ficou tão magoado, porque nossa expectativa estava no Sansão, na força, naquilo que nós podemos ver, naquilo que nós podemos tocar, mas nunca foi a respeito de Sansão. Nós temos que olhar para aquele que é o autor de toda a criação, o autor, o plano especial que Ele tem para a nossa vida, para mim e para a sua vida. Cara, Sansão foi um cara que foi usado por Deus. Muitas vezes naquilo que ele tinha motivação errada, mas Deus usou ele. Vou dar um exemplo. Imagina um Sansão que quer ser pastor de uma grande igreja. E o Sansão que a gente leu aqui, para que ele quer ser pastor de uma grande igreja? De uma mega igreja, de não sei quantas mil pessoas e tal. Sabe para quê? Para ele executar um ego que ele tem ali, para ele conseguir com que ele brilhe o nome dele, com que as pessoas falem sobre ele, que ele tenha uma arrecadação boa, que ele cumpra as vontades dele. Só que nessa história, muita gente ali na igreja é abençoada. O que eu posso falar? Deus utilizando muitas vezes um cara com motivação errada, mas o reino é dele, gente. O reino é dele. A gente acha que a gente só encontra Cristo na igreja Vineyard de Piratininga. A gente acha que a gente só encontra Cristo na igreja evangélica. Cara, o Espírito Santo está solto, está livre. Está livre. Existe a igreja porque é uma forma organizada de nós sermos abençoados e abençoar. A gente usar os nossos dons e talentos. Por exemplo, a gente pode abençoar as crianças no ministério infantil. O meu sonho é ministrar a vida das crianças. E muitas vezes é difícil para que eu abra a porta da minha casa e monte uma estrutura e tenha material didático. Aí sabe o que você faz? Você se envolve aqui vem as crianças, e você vai poder semear. É uma forma organizada de você poder abençoar, mas isso não é o fim em si, é um meio pelo qual você vai cumprir o chamado que Deus colocou na sua vida, entre você e Jesus. Não é sobre a igreja. A gente está condicionado a seguir o caminho assim: vamos lá, aceitei Jesus, tem que ir para uma igreja, tem que ir para o grupo caseiro, e não sei o que, até chegar em Jesus. Mas não é isso que a gente fala. O canal para Jesus está aberto. Jesus rasgou o véu de cima a baixo. Não existe mais intermediários entre você e Deus, e entre o teu chamado e Deus. E aquilo que acontece com as pessoas machucadas são isso: elas transferem o chamado que elas têm, e elas veem esse chamado morrer, desfalecer, porque trombaram com Sansão. Eu conheço gente que se converteu, que aceitou Jesus, que tinha um relacionamento lindo com Deus, e o líder delas se desviou, e elas nunca mais quiseram saber de Deus. Alguém conhece alguém assim? Cara, tem muita gente machucada, ferida,
Ferida, tem um livro que fala feridos em nome de Deus, que fala sobre isso. Não é sobre Sansão, é sobre Deus. O segundo ponto, aqueles que se encontram com Sansão. Aí é difícil, porque aí a gente olha pra gente, sabe? A gente dá uma olhada pra nossa vida. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo o que eu estou fazendo para aplauso? Será que eu estou fazendo para satisfazer o meu ego? Será que eu não faço nada porque ninguém está ali para olhar e para me dar um joinha? Será que eu preciso tanto de reconhecimento que aqui ninguém me dá o valor, aqui ninguém me valoriza, aqui ninguém me paga? A gente se encontra como Sansão. A gente tem o mesmo princípio no nosso coração. Será que a gente faz o que a gente faz porque a gente ama? Um dos mistérios mais difíceis são os bastidores. É cuidar de uma família quando ninguém está vendo. É cuidar do ministério infantil quando todo mundo está lá no culto e vem o missionário de fora, vem o cara e todo mundo está lá, nossa, vai ser o culto, vai ser uma bênção. E o professor está lá cuidando das crianças. Está investindo a sua vida para amar e para cuidar das crianças, para o filho dos outros, tá? Não é o filho dele não, é o filho dos outros. É quando a gente sai o aplauso. Qual é a motivação que está no nosso coração? Será que a gente é Sansão? Será que a gente está magoado porque a gente não tem uma oportunidade? Sendo que Jesus nos deu um chamado, e o nosso chamado é para ir. E a gente está tão acostumado com o sistema religioso, que ele se retroalimenta de pessoas que são Sansão e de líderes que são Sansão. E cara, não tem nada a ver com isso. É sobre Deus. O nosso chamado é algo reto, é papo, saca? Não é conversa, é papo, eu e Deus. Não tem intermediário, é direto. O nosso chamado tem que estar em Deus, agarrado em Deus. E o último ponto, que é onde eu tenho dificuldade, que eu falei para vocês, como eu tive dificuldade em enxergar Sansão, como eu tive que ler e reler, e Deus falar comigo e eu quebrar, sabe por quê? Porque eu me achava superior a Sansão. Quando eu comecei a ler, eu falei, meu, esse cara é um lixo, olha isso, olha a história dele, olha o capítulo 16, oh Deus, está de brincadeira. Você olha Sansão, você fala, cara, é impossível. E a gente se acha superior a Sansão. Se acha superior às pessoas que erram, que têm condutas inadequadas para a nossa moral. E quer saber? A gente não é, velho. Eu e você, nós não somos superiores a Sansão. A Bíblia, ela nos mostra os personagens bíblicos não simplesmente como histórias, mas ela nos coloca como sendo, e nós somos Sansão, que a gente tem o Espírito Santo de Deus habitando em nós. O Espírito Santo de Deus, eu já falei isso, ele tem um endereço agora que é o teu. Se precisar mandar e-mail para o Espírito Santo, vai mandar para você. Cara, o Espírito Santo está em nós, ele habita em nós. E Sansão também, o Espírito Santo estava nele, e Sansão errava, e a gente não erra. E a gente se acha, porque a gente tem os nossos princípios morais, e a gente acha que o outro é um lixo. O nosso julgamento é muito fácil, quando a gente aponta para o outro e fala assim, você está errado, e a gente se acha muito superior a Sansão. A gente não é. Jesus não morreu na cruz por causa das nossas qualidades morais, Ele morreu na cruz porque Ele te ama, Ele me ama, não é porque eu faço tudo certo, Ele nos amou primeiro. E a transformação vem dele, no tempo dele, da forma dele. Isso é libertador. E ele nos transforma. Isso aqui não é tipo 007, tá, gente? Licença para matar. Agora eu vou fazer tudo porque Deus vai usar, então agora eu vou quebrar tudo. Não é isso. Isso você não entendeu. Paulo vai explicar muito bem que a gente tem que olhar para a cruz de Cristo e falar que era suficiente para me transformar. Hoje a gente tem o privilégio de ler essas histórias, olhar para a cruz de Jesus, e ela não foi em vão. Olhar para a cruz de Jesus e falar, ela gera transformação. Senhor, cura o meu coração, cura os meus olhos,
com as mesmas motivações. Qual que é o segredo de Sansão, então? Qual que era o segredo dele? Qual que era o segredo da força de Sansão? Era o cabelo? Tinha tonificante com queratina aí? Qual que era o segredo? Era Deus, velho. Era o plano que Deus tinha. Deus tem um plano de alcançar alguém e Ele vai usar. Deus usou uma mula, Deus usou Balaque, Deus usa a minha vida, Deus usa a sua. E a nossa lente de julgamento, ela tem que sair dos nossos olhos. A gente tem que olhar nós nos olharmos no espelho e saber assim: eu não mereço, ninguém merece, só pela graça nós somos salvos e nós podemos ser o que somos. Nós podemos fazer o bem, e o bem feito, quando o bem é feito, o reino de Deus manifesta, independente do que as pessoas olham, do que as pessoas têm expectativa. Quando o bem é feito, é o reino de Deus se manifestando. Eu pensei muito, semana que vem as eleições, eu estava muito sem esperança, saca? Muito sem esperança, com o cenário, com as guerras, com a polarização. Mas essa semana eu recebi cura quando eu estava estudando. Porque independente de quem seja o líder que vai liderar a nossa nação, Deus é quem vai comandar tudo. Deus é quem vai comandar aquilo que é bom. Pode ser um líder crente, ele pode fazer tudo que é mal, só que Deus vai comandar aquilo que é bom. E nós temos que orar para que Deus cumpra a vontade dele, votar com consciência, sim, votar dentro daquilo que nós temos como objetivo de vida. Enfim, vota, gente, vota, mas crendo que pode ser o Sansão que se veja lá em cima, mas não é sobre o Sansão. Deus vai usar o Sansão para abençoar. E o povo, os filisteus, eles foram derrotados ali por um cara como Sansão. Deus usou Sansão para libertar Israel. Vamos orar?